Salve, salve galera! Olha aí um tema bem bacana, recurso e revisão do processo administrativo. Estamos falando aqui basicamente da 9784, naquilo que diz respeito, olha só, artigos, pode colocar do artigo 60, pode ser os 60 e seguintes. Então hoje vamos trabalhar o tema. Primeiramente, bom dia, né? Agora quase hora do almoço, espero que não esteja aí você almoçando, mas se estiver, vai almoçando e vamos trabalhando. Eu estava aqui terminando de gravar uma aula, e aí, Ana, tudo na paz? E terminando de gravar, serve para TJ sim, esse tema é clássico de extinção dentro do direito administrativo. Estava terminando aqui de gravar a aula, e aí estava pensando para a gente fazer uma live antes do almoço. Galera, esse assunto é um assunto fácil, mas é um assunto que muita gente se bate, muita gente, sabe, passa problemas entre recurso e revisão do processo administrativo. E como eu sempre digo aos meus alunos, eu tenho pavor, deixa eu terminar só de baixar a aula aqui, eu tenho pavor que decorem, né? Ó, decorou, nossa, me dá até uma coisa ruim. Então não decora. Pensa comigo o seguinte, se você recorre de uma decisão. Então, o recurso é da decisão. Se você recorre de uma decisão. Tem prazo para recorrer? Claro que tem prazo. Eu já fiz um esqueminha aqui para você, depois eu vou colocar no esqueminha. Então, você recorre de uma decisão, tem prazo para recorrer e ainda, olha só que interessante, você recorre alegando o quê? Ah, uma injustiça, uma contrariedade, você não está feliz com a decisão. Agora, quando você revisa, as coisas são bem distintas. Você revisa o processo administrativo. O processo já acabou. Veja, se você recorre de uma decisão, é que o processo está caminhando. Quando eu falo que eu reviso o processo administrativo, é que o processo já se encerrou. Ah, beleza. Outra questão importante. Pensa comigo, ó, se no recurso tem prazo, a revisão do processo não tem prazo. A revisão do processo é a qualquer tempo. Você fala, Barbieri, mas a qualquer tempo mesmo? A qualquer tempo mesmo. Você pode revisar o processo ainda que o servidor apenado tenha falecido. Morreu de desgosto, de depressão, a viúva pode rever o processo? Pode. Mas e aí, como é que faz? Para rever o processo não tem prazo, mas você precisa do chamado fato novo, ou seja, aquele elemento, aquela situação que não foi apreciada durante a instrução, mas que pode influenciar uma nova decisão. O exemplo que eu dei em aula agora foi o seguinte, a testemunha mentiu, com base naquele depoimento o servidor foi punido, anos depois a testemunha volta e diz, ó, o que eu disse era mentira, quero dizer a verdade. Isso é um fato novo. Pode influenciar uma nova decisão? Pode. Então cabe revisão do processo administrativo. Aí na conclusão que nós temos uma diferença importante. A revisão do processo administrativo ela só tem duas decisões possíveis. Ou mantém o que já tinha sido decidido no passado, ou tem uma decisão benéfica, algo para melhorar a vida de quem foi punido no passado, por exemplo. Tinha sido suspenso por 30 dias, agora não foi mais punido, foi absolvido. É uma decisão que melhora, sem sombra de dúvidas. Por um outro lado, no recurso administrativo, nós temos três possibilidades. Mantém a decisão se torna benéfica, então ele tinha sido, sei lá, suspenso por 30 dias, converteu em advertência, interessante. Mas tem uma terceira possibilidade, que é a decisão que fica pior, o agravamento. Aquilo que estava ruim ficou pior. Aquilo que estava ruim ficou pior é a chamada reformatio impejus. Ou seja, é a lei de Murphy aplicada no processo administrativo, no recurso, né? Do recurso da decisão. Salve, Matheus! Matheus Mito, hein? Que é isso? Tudo bem, Matheus? Então é isso que você precisa tomar cuidado para você não cair nessas pegadinhas, né? Aproveita aí, manda coraçãozinho que eu vou abrir para você o esqueminha aqui da aula e aí você já tem um resuminho, né? De recurso e de revisão do processo administrativo. Olha como é fácil, tá? Eu montei esse esqueminha aqui agora em aula e já vou deixar para você. Olha lá, deixa eu virar aqui. Olha que moleza. Se concentra no recurso administrativo.
Você recorre da decisão, tem prazo, você recorre por mero descontentamento ou por alegação de injustiça. Quais são os resultados possíveis no recurso administrativo? Manutenção da decisão, primeiro resultado possível, uma decisão benéfica, o teu recurso foi legal, ou uma decisão pior, o agravamento, que é a reformatio impejus, beleza? Esse é o recurso administrativo, então no recurso administrativo tem reformatio impejus. Agora vem comigo na revisão do processo administrativo. Você revisa o processo, não tem prazo, é a qualquer tempo, existe a necessidade do fato novo, então não basta mera contrariedade, mera alegação de injustiça. E quais são os resultados possíveis? Manutenção da decisão ou decisão benéfica. Aproveitando, então aqui esse é o quadrinho entre o recurso e a revisão. Perceba você, olha só, lá na 9784, você vai ter a seguinte situação. Olha só, parágrafo único do artigo 65. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção, ou seja, na revisão do processo não temos a reformatio impejus. Bruno, já chego lá. Os processos administrativos, olha lá, de que resultem sanções poderão ser revistos. Revistos quando? A qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou ainda circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Viu só? Isso é a ideia que nós temos da revisão do processo administrativo. O Bruno fez uma pergunta, e uma pergunta assim, boa para a prova. Na 8.112, os prazos são de 30 dias, tá, Bruno? Aqui, Bruno, no recurso, quer ver? Vou até colocar aqui para você o artigo. Achando aqui. Artigo 59, Bruno. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo e a administração tem 30 dias para decidir, tá? Então, cuidado, aproveitando a pergunta do Bruno, se você está estudando a 8.112 ou a 9784. Para 8.112, 30 dias, para 9784, 10 dias. Outra questão, Bruno, aproveitando que nós falamos aqui de recurso, o recurso, gente, como regra, tem efeito devolutivo. Ele devolve a matéria para a autoridade superior. Excepcionalmente, o artigo 61 diz que pode ter efeito suspensivo, pode paralisar a decisão da qual recorremos. Quando? Quando tiver uma questão de urgência, uma questão de um dano de difícil reparação ou algo assim, tá? Então, como regra, o efeito é só devolutivo, mas pode ter também efeito suspensivo. Maravilha? Fácil? Deixa eu fazer um convite para vocês. Entra lá em estudotop.com.br, ó, vou abrir aqui para você. Nossa apostila tá bem bacana. A apostilinha tá 10, completa de direito administrativo. Por ser lançamento, eu consegui negociar para que nós, então, tenhamos frete grátis. Então, aproveita que o frete é grátis. Eu vou mostrar ela aqui para você. Esse tema eu discuto dentro lá da 9784. Inclusive, é um tema que você pode encontrar tanto na 9784 quanto na 8112. Então, esse é o típico assunto que, para a prova, você tem que ficar esperto. O CESP e a ESAF, eles gostam de falar sobre esse assunto. Então, por exemplo, a reformatio impejus existe no processo administrativo e não existe no processo judicial. No processo administrativo, só no recurso administrativo. Na revisão, não. Igual nós vimos lá. Vou abrir aqui para você, ó. Se você quiser aproveitar, já dá uma olhada no link, estudotop.com.br, vai lá em apostilas. Tem várias apostilas, o material é super legal, assina embaixo, tá? E eu vou lhe mostrar aqui a nossa apostila de direito administrativo completíssima. Tem de A a Z do direito administrativo, com exercícios 2016 e 2017 das principais bancas. Olha nós aqui, ó. Deixa
Deixa eu te mostrar aqui a promoção. Direito administrativo, ó, teoria, exercícios e macetes. Esse que vos fala que escreveu, de 129 por 94. É só você vir aqui, ó, menino feio horroroso, mas é o que tem para hoje. Mais de 200 exercícios. Olha aí o endereço, estudotop.com.br. Aí você vem aqui, ó. Tcharará, cadê as apostilas? Ah, eu já cliquei, né? Aí você tem material gratuito, ó, as apostilas completas. E aí você encontra a nossa apostila de Direito Administrativo. Galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido esse tema. É um tema pontual, mas muito importante, tá? Muito importante. TJ São Paulo, quem me pergunta aqui é o Henrique. Henrique, eu sugiro que você faça o estudo e a leitura da legislação do TJ, porque daí as questões administrativas do TJ estarão em regimento interno, lei do servidor estadual e temas assim. Aí eu não posso te garantir. A 9784 é uma legislação federal muito copiada nos estados e nos municípios, tá bem? Gente, um abraço, fica aí o convite para a nossa apostila. TJ Paraná, Silvano, eu acho que nós poderíamos daí até fazer um material sobre TJ Paraná, mas a apostila de administrativo já abrange o teu edital do TJ Paraná, então fica à vontade, pode adquirir. Henricão, um abraço, irmão, fica com Deus. Dando tempo, eu volto ainda hoje para a gente trabalhar à noite um outro assunto, um outro tema. Eu quero pedir uma gentileza para vocês, eu vou lançar no meu site uma isolada de direito administrativo. E aí eu quero saber o seguinte, que tema que vocês preferem que a gente já comece trabalhando nessa isolada, né? Que tema que você tem mais dificuldade em direito administrativo, eu já coloco esses temas logo na largada, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, agora 15 para o meio-dia, ótimo almoço e a gente se vê. Até lá!